Agradecer, atender a nossa produção, atender a Júlia, atender o nosso programa e, claro, atender os nossos ouvintes que estão acompanhando para esclarecer algumas dúvidas. Tudo bem, doutora Adilor? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? E vocês como é que estão? Graças a Deus, estamos bem, né? Com saúde, trabalhando bastante. Doutor, bom, hoje vamos começar a ter alguns prazos, assim, ó. Hoje, segunda-feira, termina o prazo para os políticos, as federações, as coligações solicitar o registro para os candidatos aos cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual, né? Isso, exatamente. Os partidos tinham até o dia 5 para fazer as convenções e hoje é o último dia para o registro das candidaturas. E aí começa o prazo das impugnações. E depois disso, então, acaba havendo o encaminhamento. E hoje termina o prazo de registro, amanhã já está liberada a campanha, comícios, caminhadas, carreatas, distribuição de adesivos, de material de campanha, e também a campanha na mídia, nas redes sociais, na internet. E a partir do dia 26, aí tem início a campanha gratuita no rádio e da televisão. Dia 12 de setembro tem um outro prazo também, que é a data limite para que todos os pedidos de candidaturas sejam devidamente processados, examinados, né, doutor? Isso. Exatamente. E o Tribunal Regional Eleitoral, que agora, quando é uma eleição municipal, os processos de registro, impugnação e julgamento das candidaturas, ele é feito nas comarcas pelos juízes eleitorais. Como esta é uma eleição estadual e nacional, então os registros das campanhas, as impugnações, as decisões relativas à propaganda, tudo é feito pelo Tribunal Regional Eleitoral, que é sediado em Florianópolis, do qual na última segunda-feira eu passei a integrar como na qualidade de juiz substituto. Certo, boa notícia, né? Olha só. Outra coisa, dia 18, pessoas com deficiência também é prazo para informar a sua deficiência para poderem serem colocadas em um local que tem acessibilidade, né? Isso, exatamente. Essa é uma boa notícia para a imprensa divulgar. Dia 18 termina o prazo para o eleitor ou eleitora que tem alguma espécie de deficiência ou mobilidade reduzida, possa solicitar à Justiça Eleitoral a opção ou o direito de votar em uma outra sessão eleitoral que tenha acessibilidade e que possa permitir ou facilitar que esse eleitor ou essa eleitora possa exercer o direito da cidadania através do voto. Nem todas as zonas eleitorais são obrigadas a ter acessibilidade, doutora Adilor? Não, uma boa parte delas não. Então, por isso que a Justiça Eleitoral abriu essa opção, até dia 18, os eleitores que tenham dificuldade possam fazer o requerimento, porque a gente sabe que as sessões eleitorais, elas estão localizadas praticamente todas em colégios normalmente estaduais, e nem todos os colégios têm uma acessibilidade para um segundo, terceiro pavimento do edifício, né? Normalmente tem no térreo. E algumas que não tenham, então se dá essa opção ao eleitor de fazer o requerimento à Justiça Eleitoral, e esse requerimento ele tem que ser pessoalmente, mas esse pessoalmente ele pode ser através de um procurador, através de um curador ou uma pessoa responsável portando junto um documento com foto do eleitor que vai fazer essa opção. O eleitor não precisa ir necessariamente pessoalmente, o pedido tem que ser pessoalmente, por enquanto, porque por enquanto ainda não foi dada essa possibilidade através dos meios da internet, né? Hoje a gente pode até fazer a inscrição eleitoral, transferência eleitoral, tudo pela internet. Mas essa opção, como ela começou agora,
é a primeira vez, ainda faltam algumas adequações a serem feitas e que provavelmente para a próxima eleição isso vai ser feito. Então o pedido é pessoalmente. Mas, como eu disse, esse pessoalmente pode ser através de alguém com procuração, um curador, uma pessoa que seja responsável pelo eleitor. Doutor Edilor, nas nossas sessões aqui nós temos, o senhor tem de cabeça os locais que têm acessibilidade para essas pessoas que vão ser realocadas? Olha, eu não sei te dizer de cabeça, porque eu fui juiz eleitoral até outubro do ano passado e eu coordenei a eleição municipal de 2020, né? Sim. Então, de 2020 para cá, eu não estive mais em nenhum colégio. E a minha cabeça, às vezes, já não funciona mais direito para lembrar de cada um, né? Mas aí, o que eu sugiro? Que o eleitor que tem essa dificuldade, ele peça para um conhecido verificar, ou mesmo telefonar no colégio onde ele vota, onde está a sessão dele, para ver se há essa possibilidade ou não. Porque, às vezes, a urna pode estar colocada no segundo pavimento, e aí ele comunicando a Justiça Eleitoral já coloca a urna no térreo e não no segundo pavimento. Ou dá opção, informa onde tem sessões eleitorais com a acessibilidade mais próxima da casa dele. Certo, claro, com certeza. A gente vai informar sempre. Agora, para a gente finalizar, chegou uma pergunta aqui de um ouvinte. Ele diz: boa tarde, gostaria que vocês perguntassem por obséquio ao juiz. Ele foi condenado por crime eleitoral por chamar o candidato à reeleição da cidade dele, no caso Canoinhas, chamou o candidato de corrupto. Ele e o vice e todos que acabaram sendo presos, inclusive, por corrupção. Esse cidadão foi condenado, perdeu os direitos políticos, pagou a multa e cumpriu com a pena de prestação de serviço. Não pôde votar na eleição passada. Está ainda com o título suspenso. Aí a pergunta, como proceder? Ele quer voltar a exercer o direito do voto. E hoje ele está morando em Camboriú. Ele tem que passar até o cartório da Justiça Eleitoral para fazer a retificação do título dele. E como o sistema não acusa quais são os, digamos assim, não identifica dentre os títulos suspensos, o sistema não identifica quais que já venceu a suspensão do título. Então ele precisaria passar no cartório eleitoral para pedir que o cartório regularize. Ainda está em tempo. Ainda dá tempo então, né? Então tá aí, essa informação aí para o nosso ouvinte. Algo mais que o senhor queira chamar a atenção, doutor? No caso desse eleitor que fez a pergunta agora, ele não vai poder fazer a transferência do título, mas ele pode reativar o título, e o eleitor hoje, nessa eleição, ele pode votar mesmo fora. Ah, é verdade, isso é muito importante, é verdade. Ele não estiver no estado da federação em que ele é eleitor, ele pode votar somente para presidente e vice-presidente. Por exemplo, eleitor em Canoinhas, está no Paraná ou em São Paulo, ele pode votar para presidente e para vice. Claro, ele vai fazer todo o comunicado. Como ele não está, ele está dentro da mesma unidade da federação, mas não na cidade dele, ele pode votar para todos os cargos que nós temos, porque se ele estivesse em Canoinhas, ele poderia votar para deputado estadual, federal, senador, governador, vice-presidente e vice-presidente, que são os mesmos candidatos que nós aqui temos a alternativa de escolha. Então, ele regularizando o título e comunicando à Justiça Eleitoral que ele quer fazer isso, que é daí até dia 18 também, ele pode votar aqui em Camboriú para o voto, digamos, completo. Exato. Ele está no mesmo estado, aí ele pode votar para todos, então, né? Exatamente. Só pode votar para presidente, no caso, quem estiver em outro estado. Em outra unidade da federação que não seja onde ele é eleitor. Ok. Entendido. Muito obrigado pela informação, doutor
ou pelas informações, são várias informações aqui, a gente vai conversar bastante ainda na medida do seu tempo, obviamente, durante esse período aí que a gente faz a cobertura direto, como a gente sempre fez todos os anos, seja uma eleição local ou uma eleição nacional. Doutor Adilor Daniele, juiz eleitoral. Obrigado. E eu estou sempre à disposição.